De acordo com a nossa programação, a seguir nós teremos um talk show e para esse momento convido inicialmente ao palco o senhor Manuel Bernardes, que será o mediador, e convido também duas profissionais que estão fazendo a diferença no varejo joalheiro, Gabriela Vieira de Queiroz e Andréa Conte. Por favor, venham ao palco, sejam bem-vindos. Eu tenho aqui um breve currículo, inicialmente da Gabriela Vieira de Queiroz, que está à frente de franquias da Pandora, em Goiânia, que desponta entre as unidades mais lucrativas da rede dinamarquesa no Brasil. As suas lojas já foram premiadas como o melhor ticket médio e o maior crescimento em vendas em anos consecutivos. Uma das vertentes desse sucesso é a sua atuação nas redes sociais, seguindo as normas da multinacional de não ter perfil das lojas locais no Instagram. A empresária converteu o seu perfil pessoal em prol da marca e hoje, mesmo estando sediada em Goiás, atende clientes de todo o Brasil que são direcionados para a equipe da loja, finalizar a venda e providenciar a entrega dos produtos. Eu tenho também aqui um breve currículo sobre a Andréa Conte, que inaugurou a sua marca homônima em 2015. O sucesso de vendas pelas redes sociais lhe rendeu, com menos de 5 anos de operação, o prêmio Geração Glamour na categoria e-commerce, celebrando a maneira inovadora e intimista de comunicação com o consumidor. Considerado um fenômeno da internet, como cunhou a Vogue Brasil, a empresária atende todos os estados brasileiros com a sua loja virtual exclusiva no Instagram e, recentemente, abriu seus primeiros pontos de venda físicos no exterior, em Dubai e Londres. Então, quero mais uma vez também convidar ao palco a Andréa Conte, seja bem-vinda. Já estão aqui no palco conosco o Manuel Bernardes e também Gabriela. Vamos recebê-los, sim, agora com uma salva de palmas. Então, nós vamos fazer aqui um bate-papo com ambas empresárias aqui do mercado, e quem vai fazer esse bate-papo, tanto quanto com a Gabriela Vieira de Queiroz e com a Andréa Conte, é o Manuel. Eu já vou passar a seguir a palavra, então, para o Manuel Bernardes e desejar um bom trabalho para todos vocês. Sejam bem-vindos. Logo depois nós teremos, ainda hoje, mais 2 palestras também muito relevantes aqui para o setor. Então, já passo a seguir a palavra ao Manuel Bernardes. Um bom trabalho para vocês. Boa noite a todos. É com muito prazer, com muita alegria, que eu trago esses 2 expoentes do varejo, hoje, das joias. E vocês podem estar se perguntando por que a gente as trouxe aqui. É porque elas representam modelos inovadores de negócios e estão impactando definitivamente o perfil do consumidor, a forma de vender joias e a forma como a gente vai lidar com essa concorrência ao longo do tempo. Então, eu queria agradecer muito a vocês por todas 2. A Andréa veio de uma festa de aniversário da filha dela, da filha de uma blogueira que é muito amiga dela. E ela resolveu sair mais cedo da festa para estar aqui conosco hoje. E a Gabriela, que tem uma viagem internacional hoje à noite, mesmo assim, ela resolveu fazer uma parada em São Paulo para atender a gente e para trocar um pouco essa experiência conosco. Vamos lá, então? Eu espero que seja bem rica a nossa troca de experiência. Para começar, eu queria pedir a vocês 2, cada um, pode ser primeiro André, depois Gabriela, e a gente vai batendo uma bola, trocando essa experiência, falar um pouquinho da trajetória inicial e de que forma vocês se interessaram pela questão da joalheria. Se isso vem muito tempo antes, como é que foi, e com essa relação com o fato de vocês serem micro-influenciadores ou grande influenciadora, como o caso da... Se você sabe, o perfil da Andréa
tem mais de 430 mil fãs, então, seguidores. Então, não é brincadeira uma pessoa ter esse tanto e não tem loja física. Então, é uma coisa para a gente pensar nesses modelos e de que forma isso está impactando nos negócios. E a Gabriela, que vem de um modelo muito rígido, que é o modelo de uma empresa franqueadora, da Pandora, e de que forma ela consegue fugir da rigidez de uma empresa internacional e consegue fazer diferença no mercado onde ela está atuando. Por favor, Andréia. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada. Para quem me segue, já veio falar comigo, é uma honra ter vocês aqui de verdade. Depois, Manuel, muito obrigada pelo convite. Fenin, Geri BGM, para nós duas, né, Gabi? É realmente uma honra ser escolhida para falar um pouquinho da nossa história. Então, o Manuel perguntou para mim se é desde pequenininha. Sim, Manuel, na verdade eu lembro minha mãe assim abrindo o cofre de casa quando a gente era bem pequena, eu e as minhas duas irmãs sentadinhas assim ao lado do cofre, ela abrindo as caixinhas e a gente já escolhendo a joia e fazendo desfile entre a gente. Então, é uma coisa que desde que eu me conheço, eu lembro de gostar de joia. E, além disso, também, os meus primeiros desenhos, que depois viraram a inspiração para a minha coleção homônima, que é a Andrea Conte, vieram dos meus desenhos de infância, que eu fazia na sala de aula, com lápis de cor, e os meus pais, vendo que eu gostava muito de desenho, trocaram pelo Carandache, que, inclusive, depois vocês olham lá no Insta, que são as cores que eu uso em muitas das minhas coleções. Então, sim, desde que eu me conheço por gente, eu penso em joia e é um sonho ser joalheira, né, Gabi? Vai, Gabriela, conta para nós um pouquinho da sua trajetória nesse sentido. Primeiramente, eu também queria agradecer, dar boa noite a todos, cumprimentei alguns, e te agradecer, Manuel, por esse convite. Eu me senti muito lisonjeada, assim, um convite muito especial. Graças a Deus deu certo para eu conseguir, na escala da viagem, conseguir estar aqui. E eu sou filha de empresários, falo que eu sou muito sortuda por isso. Então, cresci no varejo. E, desde pequena, eu vivi nas lojas da minha mãe tem franquias. E tem até uma história muito engraçada que uma funcionária da minha mãe conta muito. Elas estavam atendendo na época de Natal e eu adorava ajudar, adorava atender. E tinha um limpa-vidro assim, em cima do balcão que elas esqueceram. E eu, com 6 anos de idade, coloquei a mão na cintura e falei assim: por acaso a gente está vendendo limpa-vidro agora? E aí a supervisora da minha mãe... Está funcionando? Tá. E aí a supervisora da minha mãe falou que aí que ela viu que o varejo estava na minha alma, assim. Mas aí, com 18 anos, eu comecei a trabalhar em lojas da minha mãe. Só que, primeiro, eu trabalhei como estoquista, depois como administrativo, só que eu queria andar com as minhas próprias pernas. Eu não queria depender da minha mãe. E eu fazia direito na época. Estava no começo da faculdade de direito, no 4º período. E eu estava assim, será que eu vou abrir alguma coisa? Será que eu vou procurar uma franquia? Ou será que eu vou para a área do direito? Estava fazendo entrevista de estágio. E fiquei sabendo que a Pandora estava expandindo no Brasil. E eu falei com a minha mãe, eu já era amante da marca, eu já era cliente da marca. Meu primeiro bracelete eu comprei em Las Vegas. E os 2 dadinhos e o pendente, Welcome to Las Vegas. E eu falei para minha mãe, mãe, me ajuda a ir atrás da Pandora. E, como eu era muito inexperiente, eu ia chegar com 19 anos sem experiência, eles iam falar: o que essa menina está fazendo aqui, querendo trazer a franquia, né? E aí minha mãe me ajudou muito. Muito obrigada, mãe. Minha mãe está ali. Te agradeço demais. Minha mãe me ajudou muito na obra, em negociação com shopping. Na época, ela me emprestou dinheiro, porque eu falei para ela que eu não queria nada de mão beijada, porque eu queria construir o meu caminho. E eu fui pagando para ela, de acordo com o sucesso do negócio. E, no dia que abriu a loja, aproximadamente uns 6 anos atrás, quase 6 anos atrás, ela falou: vai. E eu fiquei olhando assim: meu Deus, a senhora está me ajudando, o que eu vou fazer agora, né? Mas, graças a Deus, assim, eu tenho o suporte de uma franquia com um padrão muito grande, consegui gerir aquilo ali. Quando eu precisei de ajuda no começo, minha mãe me ajudava muito.
E aí, 2 anos depois, eu abri a loja do Goiânia Shopping, eu fui atrás de negociação. E como eu fazia direito, eu não continuei a faculdade, né? E eu falei, essa negociação vai demorar, então eu vou antecipar meu curso, que só faltam 9 matérias, fazer o AB, TCC, porque quando abrir a loja eu estou mais tranquila. Só que a negociação foi rápida. E aí, na época, eu tive que abrir loja junto com o cursinho de OAB, TCC, 9 matérias. Tinha um dia que eu olhava com a cara de desespero, falava, meu Deus, só quero chorar, que eu não tinha vida. Mas, então, foi isso, e estamos nessa trajetória aí. É interessante como a gente vê, como a gente nem sempre sabe aquilo que a gente é, nem aquilo que a gente gosta. A gente precisa passar um tempo. Vendo o teu currículo, eu vi também, você fez gestão, até você voltou para a arte, que é onde você se encontrou. Hoje, eu acho que você faz um trabalho artístico, né? Isso é interessante a gente ver que a gente sai da área muito tecnicista e procura encontrar o próprio caminho. Dentro dessa questão, Andréia, eu queria saber de você como é que é criar uma persona pública, porque você é uma princesa moderna, vamos falar a verdade. Eu quero saber o quanto essa princesa pública, essa persona pública, é muito diferente do seu cotidiano, do seu dia a dia. Olha, e se foi uma coisa natural ou foi uma estratégia elaborada? Tá, então, na verdade, de princesa eu não tenho nada. Eu não sou filha de rei, muito menos sou casada com um príncipe. Muito pelo contrário, eu comecei minha marca sozinha, com muito trabalho, não herdei nada de ninguém. Então, assim, princesa não, mas trabalhadora muito. E qual que era a outra pergunta que você Não, me fez? assim, se essa persona pública sim. é muito diferente do teu cotidiano. Gente, assim, na verdade, eu acho que ninguém consegue se tornar pública porque quer, ainda mais no Instagram. Então, foi uma coisa super natural, foi uma coisa que foi vindo. Antes, eu postava o estilo das peças, então, eu mostrava como que era cada peça que eu usava. Aí, depois, as minhas seguidoras, os meus seguidores começaram a pedir para eu mostrar em mim como que ficavam essas peças. Eu comecei a fotografar. E, a partir disso, era assim, era primeiro só estilo, depois a peça em mim, então, fechadinho, close, e depois pediram para eu começar a mostrar meu look. Então, não, então, se você está mostrando close, você tem que fazer foto do seu look. E aí eu comecei a usar as minhas viagens, eu comecei a usar os lugares que eu vou, os eventos de todo dia, as coisas que a gente faz no almoço, no jantar, viagem de final de semana, viagem longa, para postar tudo que eu uso. Então, assim, não partiu de mim, de jeito nenhum, eu nunca podia sonhar em ter tantos seguidores. Inclusive, assim, é muito maravilhoso quando eu paro e penso essa comunidade que a gente criou, e partiu de vocês, e não de mim. É isso. É muito interessante, André, porque há um ano atrás, mais ou menos, um ano e pouco atrás, o IBGE fez uma pesquisa junto com uma pessoa da sociologia da ECA aqui da USP. Tá. E uma grande discussão que ela teve, e os resultados foram apresentados, a gente trouxe essa informação, distribuiu essa informação para os joalheiros. Existia uma grande questão em relação à joia. As pessoas não sabiam mais que hora, nem que jeito, nem que estilo usar as joias. Então, as mulheres estavam confusas se elas podiam usar a joia na praia, a que momento elas podiam usar. Então, ela recomendava que todos os editoriais que as empresas fizessem contextualizassem o uso e a vestimenta e o momento, para dar mais segurança ao consumidor, à consumidora. Então, intuitivamente, você seguiu esse caminho. Na verdade, nem foi tanto por intuito, mas por necessidade do meu próprio Insta. Uhum. Eu senti pelas pessoas. Então, foi acontecendo assim, do jeito que eu acho muito mais gostoso e verdadeiro, que é o natural, né? E é claro que dentro de um universo de 400 e tantos mil fãs, 415, sei lá. O seu universo de vendas é muito menor. Mas você desperta esse aspiracional de uma forma muito profunda nas pessoas. Sim, e aí, com certeza, tanto para mim quanto para a Gabi, eu acho que são duas coisas que eu vejo importantíssimas. Primeiro, é um sonho.
Então, a joia, todo mundo fala, nossa, o meu sonho é ter essa joia, o meu sonho é comprar essas peças de você. E a gente, quando a gente usa uma peça que a gente deseja, que a gente está usando, a gente se sente empoderada, a gente se sente mais bonita, mais forte. Então, eu acho que esse é o grande poder do acessório, do look, da roupa, que quando nós, mulheres, homens e todos nós, quando a gente está usando uma coisa que a gente realmente ama, que a gente olha no espelho e gosta do que está vendo, a gente se sente forte para encarar o dia a dia. Mexe com a nossa autoestima, né, Com Andréia? certeza. Até queria depois você compartilhasse algumas dicas com a gente, porque eu sou fã. Que linda. Comecei a te seguir no Instagram, virei super fã. Obrigada, querida, com o maior prazer. Vamos falar um pouquinho da Pandora agora. Eu acho que essa troca de experiências é muito interessante. Dentro da Pandora é uma coisa muito estruturada. Você tem treinamento de equipe, um projeto arquitetônico definido pela empresa, você tem um projeto de visual merchandising definido pela empresa, tem um plano de marketing, tem o desenvolvimento dos produtos, tem a estratégia de lançamento e o calendário profissional. E tem o que a gente chama os KPIs, que são os itens de controle para ver se a pessoa está sendo uma boa gestora do ponto de venda. Vamos falar um pouquinho de cada um, porque eu acho que são muito interessantes, porque todos esses pontos são pontos que as joalherias deveriam levar em consideração para que elas tivessem uma chance de sucesso. Então, fale um pouquinho de treinamento de equipe, porque nós estávamos falando com a Esther agora mesmo. Olha, o turnover está um horror. Muito difícil a fixação dos funcionários. Ainda mais numa loja como a Pandora, da qual só mulheres. Recentemente, eles permitiram outros tipos, mas mulheres, basicamente, e jovens. Então, a possibilidade de turnover é gigantesca. Explica um pouquinho o treinamento de equipe, como é que é estruturado o treinamento de equipe dentro da Pandora. A Pandora, por ser uma franquia, e eu, por ser franqueada, tem alguns parâmetros, umas regras bem congeladas. Mas, por outro lado, é o que faz a empresa ser um sucesso, né? Sobre o treinamento de equipe, a Pandora disponibiliza uma plataforma que se chama Pandora Link, que dentro dessa plataforma ela lança treinamento de coleções, treinamento de marca, treinamento de produto, lança até treinamento de vendas também, e eu acho 100% fundamental. É uma plataforma maravilhosa, e assim, falando, o turnover é grande, mas se a funcionária está disposta, ela consegue, mesmo se ela não souber nada de joias, ela consegue aprender ali. Então, ela consegue ter uma boa performance, junto com os KPIs, que nós vamos falar mais na frente aí. A plataforma, eu conheço a plataforma, eu sou franqueado da Pandora, eu sou por acionista, eu não dirijo, não trabalho na Pandora, mas a plataforma ela divide-se em treinamento de conhecimento de produto, técnica, todos os intangíveis da marca, permanentemente, estão vendendo os intangíveis da marca, e dicas de como vender. Fora isso, através dessa plataforma, ela fala do reconhecimento das melhores vendedoras do Brasil inteiro da rede. Então, você está trabalhando com muitos pontos simultaneamente, e ela acolhe os depoimentos tanto das vendedoras quanto dos clientes também, as melhores referências. A cada 15 dias, eles mandam, é um jornal que eles mandam para todas as lojas Pandoras do Brasil, e lá nesse jornal tem quem foram os destaques da semana, quem fez um vendão, que são vendas acima de R$5.000, tem dicas, tem tendências, é muito bacana. As pessoas trocam informações das melhores práticas, olha, eu fiz isso, deu certo, quem sabe você Lux faz. VM, é muito bacana. Agora, eu que vou falar, imaginem com todas essas regras, e a Gabi ser a melhor de todas, gente. Não sou. Parabéns, Gabi, Obrigada. que sucesso, de verdade. Eu estou ouvindo aqui, estou apaixonada também. Não, é acho completamente que diferente, mas parabéns. Fala um pouquinho só de um mais outro aspecto, depois a gente muda para André e volta. Plano de visual merchandising e projeto arquitetônico. Eu sei que vocês têm que, toda semana, tirar foto de todas as vitrines e enviar para a direção. Fica aqui em São Paulo, na Shukri Zaidan aqui. Então, você tem que, toda semana, fotografar
todas as vitrines e enviar. Conta que drama é esse de acompanhar a vitrine. E tem que estar no padrão. Tem que ser assim, se tiver 1 centímetro fora do padrão, você tem que ir lá e consertar. Mas eu acho que é muito, muito bacana ter toda essa padronização. Porque se eu for na Pandora aqui em São Paulo, lá em Goiânia, lá em Nova York, você vai se sentir na mesma loja. A Pandora tem 2 conceitos, que é o Great White Store, que são as lojas mais antigas, e a Evolution, que são as lojas mais novas. Eu tenho uma loja de cada, conheço os 2. E todas as lojas do mundo são iguais. Quando eu abri minhas lojas, hoje eles fazem os móveis no Brasil, mas quando eu abri minhas lojas, os móveis vieram da Dinamarca. Então, tudo tinha vindo de fora. Hoje eu acho muito bacana que eles conseguem produzir isso aqui. Mas esse padrão é muito importante justamente para eles conseguirem manter um padrão e você se sentir, nossa, eu vou na Pandora na China, vou na Pandora em Goiânia, eles têm um padrão de atendimento, têm um padrão de VM, um padrão de arquitetura. Claro que o atendimento é um pouco... Eles adaptam de acordo com o país, com a cidade, mas é tudo mais ou menos naquele mesmo padrão. Os uniformes das vendedoras são iguais. Então, eu acho que, quando a empresa vai expandir, ela precisa manter um padrão, porque, senão, morre. Senão, cada um faz do jeito que acha, principalmente franqueados, que não criaram a empresa, faz do jeito que acha e não tem por que continuar com aquilo. Eu queria trocar um pouco de uma ideia, André, explicar um pouquinho para nós o que é estilo e o que é elegância para você. Como é que você definiria essas 2 questões? Porque eu acho que elas estão na chave da percepção da sua pessoa, essa ideia de estilo e elegância. Porque é o que você falou, não precisa a pessoa ser rica ou herdar, ela precisa ter uma coisa natural. Como é que a gente desenvolve essa questão do estilo e da elegância? Na verdade, eu vou começar com elegância. Eu acho que elegante é a pessoa bem educada, é a pessoa que faz o bem, e é a pessoa que está de bem com a vida, sabe? Sendo gentil, gentileza acima de tudo. Para mim, isso é uma pessoa elegante. Agora, o estilo, completamente diferente. Eu acho que o estilo é a personalidade de cada um de nós. Eu acho que nasce com a gente. E o mais importante de tudo é a gente usar alguma coisa sempre que tem a ver com a nossa personalidade. Sabe quando a pessoa fala, Gabi, nossa, essa daí não carrega roupa? Lógico, porque não tem a ver com a personalidade dela. Então, para mim, a pessoa estilosa é aquela que segue a sua personalidade e está bem com aquilo que ela usa, tanto de roupa, de sapato, de bolsa e de joia. Personificação de estilosa. Dá para ver. O que acontece é o seguinte... Você falou primeiro a questão de elegância e você associou diretamente com a educação. Eu vou falar com vocês, gente. Eu liguei para todas as 2, não conhecia nenhuma das 2. Eu liguei o telefone neutro. Falei, olha, eu sou a pessoa tal, queria te convidar para um toque. Todas as 2, na mesma hora, André não me conhecia, ela falou assim, me dá 15 minutos para ver se eu consigo mudar o meu horário dessa festa que ela tinha aqui hoje. Em 15 minutos, ela me mandou uma resposta dizendo, consegui remanejar, estarei presente. Gabriela, eu estou indo para fora do país, vou ver se eu consigo antecipar meu voo para fazer uma escala em São Paulo também. Então, e tantas vezes eu liguei para tantas pessoas, não foi dessa vez, mas as pessoas não respondem ao telefone, não dizem não de uma maneira cordial, simplesmente ignoram. Então, a gente vê que não é por acaso que o sucesso tem a ver muito com essa construção desse respeito para com o outro. Esse respeito que elas tiveram para comigo, certamente elas têm com os clientes, né? Então, eu acho que isso demonstra um pouquinho atitude. E atitude é muito importante hoje para a gente ter sucesso. André, uma coisa que é muito, muito, muito visível é um estilo das suas joias. Tem uma marca registrada. Você não precisa saber, se você colocar ali, tem um DNA. Esse é muito importante para todos nós, gente. Mesmo quem faz venda compra de muitos fornecedores para vender, é preciso que haja uma curadoria que traduza num DNA perceptível dessa empresa.
Você tem o trabalho de ser um curador dessa ideia. Então, eu queria que você desse uma dica para nós, como é que você compra, escolhe e faz a curadoria do seu estoque. Vamos lá. Ó, primeiro, muito obrigada pelo que você está falando das minhas peças. Eu fico muito feliz em ouvir isso, ainda mais de você. Obrigada, Manuel. Depois, eu acho assim, o que eu posso compartilhar com vocês é que toda a minha criação vem de dentro mesmo para fora. Então, essa última que eu acabei de criar, que chama Plus Love, simplesmente é porque eu estou achando que precisa de mais amor no mundo. Então, eu falei, como que eu vou demonstrar para as pessoas que o mundo precisa ter mais amor e mais gentileza? Coração, né? Coração. Então, na hora, todas as peças vieram na minha cabeça, se compondo em formas de coração. Já a outra que eu comentei antes com vocês, que foi inspirada nos meus desenhos de infância, que chama Andrea Conte, a coleção, porque ela vai seguir para sempre com a marca, e ela tem, inclusive, 4 cores mais importantes, que é a esmeralda, a tanzanita, a turmalina paraíba ou topázio, porque daí eu troco, dependendo se eu quero elevar ou abaixar o valor da peça, e ou a safira rosa ou a kunzita, que são exatamente as cores dos meus desenhos. Eu ia perguntar isso, você tem cor fetiche e o verde é muito Deixa eu forte. perguntar, isso que eu ia falar, gente. Alguém sabe qual que é a minha cor preferida? Esmeralda. Então, assim, praticamente todas as minhas coleções entram a esmeralda. Então, assim, eu acho que, a partir desses desenhos, a gente escolhe as pedras, já com tudo na minha cabeça criado, sabe? Eu acho que tem que ser de dentro para fora. E, lógico, né? A gente tem que observar o mercado sempre, estar sempre de olho, mas sem o amor criando essas coleções não sai nada. Então, a cor é um DNA da sua marca, sobretudo essas 4 cores. Porque vieram dos meus desenhos de infância, então entra mais uma vez a esmeralda, e agora, nessa coleção agora, que é a Plus Love, entra muito rubi, que tem a ver com amor, né? Ótimo. Gabriela, conta para nós como é que é o plano de marketing e a estratégia de lançamento de um calendário promocional extremamente intenso. Ou seja, tem 13 lançamentos por ano, é isso? Mais ou menos? Nós temos, em média, 10 coleções por ano. Tem coleções que são divididas em coleção e subcoleção. Então, quase todos os meses nós temos novidades. Então, é muito bacana que isso traz o cliente novo, porque tem uma gama maior de produtos, e também fideliza o cliente antigo, que ele continua vindo à loja. E sobre o marketing, até em calendário que a gente tinha conversado, tinha perguntado de promoção, são essas promoções, que a Pandora faz bastante ação. Eu acho que é muito bacana, porque acaba que aumenta nosso ticket médio, agrega valor ali. Só que promoção demais também, eu acho que acaba viciando o cliente, que ele vai querer ir na sua loja só procurando promoção. Então, acho que tudo tem que ter um meio termo. Nós estávamos discutindo isso. A Pandora faz liquidação mesmo, chama liquidação, tem desconto, etc. Você acha que a liquidação mais ajuda ou mais atrapalha? Depende. A liquidação é muito boa para queimar o estoque mesmo, que está parado, para girar o estoque, para ganhar capital de giro. Mas, por outro lado, para mim, que sou franqueada, a perda de margem considerável. Eu perco minha margem total. Não. Eu não tenho lucro. Mas também é uma forma de fidelizar o cliente e atingir o cliente novo, às vezes de uma classe social mais baixa, ou então um cliente que estava esperando a promoção, porque sabe que vai ter sempre em janeiro e julho. Tem uma faca de 2 gumes aí também. Quando a gente foi... nós fomos a primeira franqueada da Pandora que levou essa discussão, quando a Rachel era a CEO da Pandora, que a Pandora tinha uma decisão de quais os produtos, tem uma decisão de quais os produtos entrarão em promoção e qual é esse desconto. Mas, às vezes, ou você não tem esse produto, ou você tem esse produto e não precisa dar desconto, porque ele está vendendo. Então, há um descasamento. Então, foi a primeira vez a Rachel foi aberta e permitiu que a gente escolhesse quais os produtos que a gente queria entrar em desconto, quais, e qual era o desconto que você poderia dar.
E mais, a gente adotou um princípio, não sei se a Cris conversa com você desse ponto, a gente tem uma série de produtos que a gente dá o desconto sem comunicar ao cliente. A gente seleciona quais as peças que estão difíceis de vender dentro daquilo que a gente escolheu e, naturalmente, sem falar mesmo com o cliente, a gente já vai dando os preços mais baixos, no sentido de viabilizar a estagnação, inviabilizar essa perda por estagnação de estoque. Então, foi uma franquia muito rígida, mas ela compreendeu, e discutimos isso em termos de Brasil, e ela permitiu uma pequena alteração brasileira. Sim, hoje eles ainda permitem essa alteração. Na verdade, teoricamente, a gente é obrigado a entrar com tudo, mas tanto eu quanto a Cris estamos sozinhas na nossa praça, mas nós temos um concorrente, que é o site. Então, se o cliente viu que tem uma peça no site que está na promoção e não está em promoção na nossa loja, às vezes nós perdemos vendas para o site. Então, eu prefiro entrar, na maioria das peças, com as peças padrões da Pandora, que a Pandora já entrou. Agora, em algumas promoções, eles até estão nos ajudando um pouco. Então, está facilitando. Houve uma discussão e a gente conseguiu que a Pandora, quando ela definisse que uma peça ia ter desconto, que o custo para a gente seria menor também, ou seja, que a gente perdesse menos margem nessa discussão. Então, foi uma negociação muito importante, né, para a gente. Conta para nós sua postura em relação em liquidação, Andréia. Ai, gente, e promoção. Como é que eu nunca fiz. Na verdade, como as coleções elas se compõem, então todas as peças, os piercings conversam com os earcuffs, com os colares e com os anéis. Eu nunca fiz justamente porque são valores maiores, né? Então, assim, a pessoa realmente investiu um valor muito alto numa peça e por causa do outro que eu não acho justo pelo valor da peça. Então, a gente nunca fez nenhum desconto. Aí o pessoal me liga, Deia, Black Friday, Andréa Conte vai entrar? Não. Então, a gente realmente não entra em respeito por serem peças altas àqueles que compram direto. São posicionamentos distintos, né? Muito distintos. Muito diferentes. Públicos completamente diferentes. Públicos completamente diferentes, estratégias diferentes. Acho que isso que é legal a gente discutir aqui. Para cada um tem uma solução. Agora, não é uma eu amo geral. quando tem desconto, tá, gente? Eu adoro. Adoro comprar na promoção, Eu mas não adoro, gosto de entrar, não. Então, para falar uma coisa que isso é muito comum a vocês duas, o site da Pandora é uma questão de amor ou de ódio? É uma faca de dois gumes. É amor e ódio. Eu entendo. O site da Pandora, ao mesmo tempo que ele é uma vitrine maravilhosa, que uma pessoa, que em qualquer lugar que você estiver no Brasil inteiro, na sua casa, no sofá da sua casa, você consegue entrar no site, acessar, ver as novas coleções. Também tem a questão de promoções no site, que às vezes é Cyber Monday e a gente não tem promoção. Ou então o site está dando um porta-joias com frete grátis, e às vezes a gente não tem essa promoção em loja. Então, ela se apropria do cadastro geral que todas as lojas criam. A Pandora tem um cadastro geral de todos os clientes brasileiros. Sim. E uma vez que você o passa, ela passa a bombardear esse cliente permanentemente também com ofertas. Né? E sempre tem aquele botãozinho, compra aqui no site. Então, por mais que seja uma ótima vitrine, tem aquele redirecionamento, que é muito mais fácil para o cliente comprar no site do que ele sair de casa e comprar na loja, por exemplo. Mas, no mercado de joia, ainda tem aquilo do cliente querer experimentar, querer ver. É a experiência do ponto de venda. Sim, a experiência, né? do consumo, do atendimento. Andréia, você que é a mestra do Instagram, e conta para nós como é que é a estratégia de ter uma loja exclusivamente online. Como é possível sobreviver com uma loja exclusivamente online? Vamos lá. Conta esse segredo essa pergunta maravilhoso é a melhor, pra é a gente. que eu mais amo na vida. E como você proporciona a experiência do consumo também, que a gente estava falando agora. Vamos lá. É assim, na verdade, eu comecei ao contrário, né, Manuel? Quando a gente começou, há 5 anos atrás, a gente tinha um ponto de venda aqui em São Paulo. E aí, o que aconteceu? As pessoas foram começando a conhecer a marca,
A gente foi ganhando muito seguidor por causa tanto do pessoal que foi criando, na verdade, desejo em todo mundo aqui em São Paulo, as personalidades, os cantores, as artistas, enfim, foi somando esse pessoal todo, a gente foi crescendo. Hoje, a gente está presente, com a graça de Deus, nos 26 estados aqui do Brasil, mais Distrito Federal, e a gente foi sentindo que o pessoal não queria mais ir no ponto de venda. O pessoal queria comprar online. Por quê? Porque a gente atinge todo esse resto, que não só em São Paulo. Então, assim, o pessoal que ia na loja no começo desistiu e começava a chamar no online, começava a comprar online. Então, pela falta de necessidade do ponto de venda, a gente acabou se tornando só online. Isso aqui no Brasil. Aí, como ela anunciou logo no começo, esse ano eu tive a felicidade de entrar no mercado na Europa, em Londres. Parabéns. Obrigada, Gabi. E em Dubai. Então, assim, lá, como as pessoas não me conhecem ainda, a gente tem um ponto de venda, tanto em Dubai, para os Emirados Árabes, quanto na Inglaterra, que pega a Europa. E aí, lá sim, eu ainda sinto a necessidade de ter um ponto de venda, porque as pessoas não me conhecem. Então, eles podem tocar na peça, conhecer um pouco do produto, que aqui no Brasil já não tem mais essa necessidade. Uma coisa muito importante para quem tem venda online, que nem eu, e eu vou falar para vocês o que é que eu lembrei agora. A coisa que eu mais insisto é que a foto que vocês estão vendo no meu Instagram seja exatamente a mesma coisa quando você receber essa peça. Então, essa é a minha maior missão, é ter a peça exatamente igual, com o brilho das pedras, com a qualidade, com o acabamento. Tudo que vocês veem no Insta é o que a pessoa vai receber quando comprou. Aí, então, isso eu acho que é o maior segredo para quem vende online, que nem eu. E cada vez mais as pessoas estão vendendo online, gente que não vendia online está entrando online. Então, assim, eu acho muito importante. E tem um fator muito importante, fora eu estar lá no mercado, lá de fora, que foi, eu ganhei aquele selo azul do Instagram, então a minha conta é verificada pelo Instagram. Então, eu acho que isso dá muita credibilidade para uma empresa, uma marca que vende apenas online. Então, assim, foram as duas coisas que deram muita força esse ano passado, que foi o que eu ganhei o prêmio de Mulher do Ano pela Glamour, no ramo de e-commerce. E foi exatamente isso. Está presente em todos os estados do Brasil, mais Distrito Federal. Ganhar o selo azul, que é um sonho, né, nosso, uma marca brasileira, que não é uma personalidade, enfim, ganhando como marca. E ter agora a marca, tanto em Dubai quanto em Londres. É isso. Sensacional. Gabriela, conta como é que o seu Instagram pessoal está impactando as tuas vendas na Pandora, que é uma loja franqueada. Como é que isso está transbordando a partir do seu perfil nas redes sociais? Como é que você está conseguindo angariar mais clientes e expandindo regionalmente a sua atuação? Minha história é um pouco parecida com a da Andrea. Como ela falou na apresentação, eu não podia ter... A Pandora não tem Instagram no Brasil. O único Instagram que existe da Pandora é o oficial, que é o The Official Pandora, que é o Instagram da Dinamarca. E eu sempre fui uma amante de marketing digital, de rede social. Sim. E aí, eu sentia a necessidade de ter alguma coisa, algum lugar fora do meu ponto de venda para mostrar, para vender para o meu cliente também. E, no começo, eu contratei muitas influenciadoras locais, contratei influenciadoras até a nível nacional. Mas, na época, eu tinha um Instagram pessoal com uns 4.000 seguidores, e eu senti que o que eu postava dava muito mais retorno do que as influenciadoras que eu pagava postavam. Que o pessoal queria saber o que eu estava vestindo, o pessoal queria saber como eu combinava as joias, porque eu era uma pessoa real falando daquilo ali. Um marco muito interessante que eu percebi, me deu esse
esse insight de começar a investir no meu Instagram foi que um dia eu postei um colar que estava com 50% de desconto na promoção, e eu estava indignada que esse colar entrou na promoção. Falei, eu não acredito que esse colar entrou na promoção, eu sou apaixonada nele. Com 50% ainda. No outro dia, todos os colares acabaram, de todas as lojas. Então, aí eu comecei a sentir que o que eu postava tinha muito mais valor do que das pessoas que eu pagava. O pessoal queria saber o que eu comia, em que salão eu ia. E aí eu pensei, por que eu não invisto no meu Instagram? E comecei a fazer esse investimento. Só que se vocês acham que ser influenciador é fácil, não é. É muito difícil. Porque, além de ser real, você tem que ter todo um cronograma e um planejamento para aquilo ali não ficar fútil. Você tem que ter conteúdo, você tem que gerar conteúdo para o seu seguidor. E, além da Pandora, o meu Instagram é pessoal. Eu não posso ter o Instagram da Pandora. Então, eu posto a Pandora e posto a minha vida. Então, aí que eu comecei. Por sinal, me sigam aí, por favor. Meu Instagram é Gabriela, com 2 L's. Vieira de Queiroz. Acho que minha mãe quis colocar com 2 L's para ser diferente, para complicar a minha vida, né? Queiroz com Z. E é isso. Hoje eu sou uma micro-influenciadora, não sou como a Andrea. Meu sonho é um dia chegar nesse patamar. Mas hoje eu estou com 28 mil seguidores, 28,4, 28,5. Mas pretendo investir e crescer cada dia mais. Só que com a nossa vida corrida se torna cada vez mais difícil também. Mas hoje minhas melhores clientes são clientes online. Não são as minhas clientes de loja. Tenho ótimas clientes em loja, mas clientes online de cidades que não têm Pandora. E é muito interessante isso, e muito gratificante. E lá no meu Instagram, eu posto alguma coisa, elas já arrastam, clicam no link, já vão direto para o WhatsApp da loja, escolhem a loja que elas querem e são atendidas por uma vendedora. Então, é uma coisa real. Não é uma coisa de site que você só clica na peça que você quer. Você tem toda a experiência do atendimento ali também. Bom, para finalizar, porque aqui eles só me deram metade do tempo. Está finalizar urgente aqui no meu olho. Finalizar urgente. Eu tenho isso aqui. Eu acho pena, porque nós estamos falando de coisas, vida real, né? Para a gente aqui é uma troca de experiências boas. Então, para finalizar, eu gostaria de que a Andrea falasse um pouquinho de como é que ela vê a evolução da marca, de que forma, em que sentido, quais os próximos passos, e também para a Gabriela, como é que ela vê essa expansão dela, ou se ela vai abrir um dia uma marca Gabriela Queiroz mesmo, como é que é essa história? Todas duas, como é que vocês estão prevendo uma evolução? Eu sei que é difícil, porque o momento é de transição, a gente tem muitas mudanças bruscas, mas como é que vocês estão vislumbrando essa ideia? Olha, na verdade, esse ano foi muito forte para a nossa marca. Então, a gente está presente agora na Europa, está nos Emirados Árabes, então, o que eu quero está nos Estados Unidos. Então, o foco da gente, não para esse ano agora, nem no próximo, porque primeiro a gente precisa solidificar por lá, e é um trabalho muito grande, né, amor? Meu amor que sempre fala isso para mim. Vamos solidificar primeiro para depois expandir. Então, essa é a ideia. Então, a gente primeiro quer solidificar bastante, porque o mercado cresceu muito, para depois a gente colocar o pezinho lá nos Estados Unidos. E vou contar um segredo aqui para vocês, que o maior sonho que eu tenho é ver Andrea Conte lá no red carpet, na orelha de alguém muito incrível. Aí, se um dia acontecer isso, vocês vão lembrar que eu contei isso para vocês hoje. Tá? Então, é isso daí. Está perto, não está longe. Não está longe. Não está longe. Já está internacional, então. Como é que você prevê o futuro da Gabriela? Porque da Pandora depende de conjunturas dinamarquesas. Vocês sabem que você vê uma empresa muito organizada e tudo mais, passa para uma mudança estrutural, trocou do CEO mundial. Eles têm um novo projeto de 2 anos se tornar na empresa que tenha a melhor experiência no ponto de vendas. Nós não sabemos se ela vai conseguir isso, mas ela se colocou essa como desafio, em 2 anos, oferecer a melhor experiência de vendas dentro do segmento joalheiro. E a Pandora, gente, hoje, é de todas as empresas a que tem o melhor retorno
sobre o investimento de todas as joalherias do mercado de luxo, a Pandora é a que tem o melhor retorno. Ela tem 30% de retorno direto sobre as vendas. Mesmo assim, ela enfrenta uma enorme concorrência mundial, um esgotamento lento, gradual da proposta, do charme. E tem tanta coisa para falar, nem falei, tem até aqui no meu script, a gente falar um pouquinho de concorrência, né? Porque como é que a gente enfrenta a concorrência e tal, acho que vai ficar para um outro bate-papo. Mas falem um pouquinho da sua perspectiva, porque mesmo uma empresa como a Pandora vive movimentos de inflexão, ela está mudando a estratégia mundialmente, estabelecer um plano de 2 anos, mudar radicalmente a forma como ela quer ser vista. Até falando da experiência de consumo, é algo que a Pandora preza muito e é algo que eu prezo muito com a minha equipe. Porque, como a gente falou um pouco, o cliente, ainda mais o cliente do mercado de joias, ele exige ser 100% bem atendido do pré ao pós-venda. Então, eu prezo muito isso com a minha equipe, porque, até falando de concorrência rapidamente, se seu cliente entrar disposto a comprar, se ele for mal atendido, ele não vai comprar de você, ele pode comprar da Copenhagen, comprar um café, qualquer coisa, da loja vizinha. Então, essa experiência eu prezo muito também. E sobre a Gabriela no futuro, uma marca própria, eu não sei, ainda nunca pensei, mas estou aberta, não sei no futuro. Mas eu quis tanto fugir da asa da minha mãe que agora eu vou ter que voltar. Minha mãe, ela tem franquia do Boticário e nesse ano ela teve que nomear uma sucessora. E eu tive que entrar com o processo de sucessão e esse ano eu vou começar no Boticário. Então eu vou me dividir um pouco aí entre o mercado de perfumaria e cosméticos e o mercado de joias. Mas sou uma amante do mercado de joias, então não pretendo sair nunca. Gente, eu queria, né, nesse momento, agradecer muito, então, a presença da Andréia e da Gabriela, que são 2 vencedoras. A Andréia tem um sucesso fulgurante, 5 anos é muito curto para uma marca ter tanta visibilidade, né? Eu acho que isso é um grande mérito. Gabriela foi, por várias vezes, a melhor franqueada em termos de... a gente nem falou dos KPIs, que eram os itens de controle, são assim... maior venda média e maior número de venda de artigos por venda. E melhor, como a gente fala, quando a gente fecha a venda, quando o cliente entra e você... taxa de conversão. Taxa de conversão. Então, a Gabriela foi, por várias vezes, a melhor franqueada brasileira nesses quesitos. E, então, são 2 campeãs, 2 pessoas que trazem uma experiência clara de percepção. Ainda que o modelo de negócio não seja exatamente o de vocês, pensem nas questões que elas tomaram as decisões para serem essas campeões. Então, eu pediria uma salva de palmas para elas. Obrigada, gente. Olha, só uma coisa que eu ainda não falei, que eu quero muito falar, é que eu sou muito família. Então, a família me dá muita força, muito apoio. Meus pais estão em Miami, por isso que eles não estão hoje aqui, mas minha filha ali está do lado do meu marido, que me apoiam em tudo. E, de verdade, sem a família, a gente não é nada, né, Gabi? É verdade. Então, eu gente, compartilho do mesmo pensamento. para os nossos seguidores, para todo mundo que está lá, para Renatão, obrigada, que eu sei que está por aí também, meu segurança, braço direito. É muito importante esse time. Então, assim, Andréa Conte é um time forte, de gente bacana, de gente leal, e eu tenho aí comigo os nossos seguidores, que são maravilhosos, que eu sempre falo que é uma comunidade incrível, e é por isso tudo, por muita gente que está atrás de tudo isso, que a gente chegou aqui. Então, gente, muito obrigada. Gabi, foi um prazer estar aqui com você. Prazer, meu. Manuel, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a presença. Eu queria muito agradecer a todos, e eu espero que minha história faça diferença na vida de alguns de vocês. Espero que possa auxiliar vocês nos negócios de vocês, assim como a história da Andréia também. Foi um prazer te conhecer, foi um prazer conhecer um pouco da sua história. E, Manuel, não tenho palavras para descrever minha gratidão por você. Eu não conheci o Manuel, conheci a Cris, irmã dele, que é uma querida, mas a família inteira, adorei conhecer. Muito obrigada. Obrigado, gente, por terem vindo aqui hoje. Você sabe que
eu sou a pessoa que organiza essa sessão de treinamento. Que, se vocês quiserem, a gente procurou focar numa questão do digital de uma forma mais ampla, nessa sessão desse domingo. E, por favor, para aqueles que gostarem, falem para os outros joalheiros virem, para eles aproveitarem, porque a gente gostaria muito de trabalhar o varejo. A indústria precisa entender que, se o varejo não estiver capacitado para enfrentar os desafios, hoje ela não vai vender mais. Então, é dentro desse espírito que a gente convoca todos os varejistas para virem trocar experiências conosco. Obrigado, uma boa noite para todos.